Gente, vocês não vão acreditar o que aconteceu. Eu tava esperando ver se a coisa se resolvia pra mandar esse áudio aqui pra vocês, mas não resolveu. Quando uma coisa acontece e a gente não tem mais o que fazer, a gente tem que acolher essa realidade. Essa é a realidade, não tem o que fazer, então vamos acolher essa realidade e vamos fazer o melhor que a gente pode diante dela. É o seguinte, os depoimentos que vocês gravaram aqui em casa, depois do nosso evento, né, depois da palestra, eles se perderam. Boa parte dos arquivos, né, que os meninos gravaram aquele dia se corromperam. O cartão corrompeu, né, enfim. A gente perdeu os arquivos. Então eu queria ver se vocês poderiam, quem puder, né, quem topar, se vocês poderiam gravar do celular de vocês mesmo, contando o que vocês acharam da nossa manhã, o que mudou na vida de vocês, o que impactou na vida de vocês e o que vocês têm a dizer também para as meninas que vão estar assistindo tudo isso depois. Cheguei na casa da Ana mega desanimada. Eu tava bem frustrada assim comigo mesma, bem desanimada com muitas coisas. E eu saí de lá tão animada, a Ana me trouxe uma injeção de ânimo tão grande que me fez querer tirar vários projetos do papel, que foi de fato um divisor de águas assim para mim. E uma das coisas que me marcou muito que a Ana disse foi que o segredo da vida, né, o segredo é você não ser, mas você buscar ser. Essa frase falou muito comigo, porque o segredo não é você já ser aquela pessoa, né, perfeita, aquela pessoa com várias qualidades e tudo mais, até porque pode ser que a gente nunca chegue aí, mas o interessante, o segredo é você estar nessa busca constante, sem desistir. Eu tô muito feliz de ter participado disso, realmente mudou esse finalzinho de ano pra mim e com certeza eu vou continuar crescendo e amadurecendo durante 2024 com o Clube da Autoestima, porque é uma coisa que é imprescindível na vida de qualquer pessoa que quer crescer, que quer expandir, servindo mais, tendo uma vida mais útil e mais frutífera. Então, muita gratidão pela Ana. Vai ser muito fantástico. A Ana entrega, assim, não tem nem palavras pra falar o que ela faz, né? Foi muito bom. Isso é o que eu posso dizer e pra mim mudou assim completamente a minha visão sobre o tema. Vai muito além de só sobre autoestima, vai muito além disso. É muito, muito, muito precioso tudo que a Ana tem pra passar pra gente. Às vezes eu sinto lá dentro de mim, bem no fundo do peito, uma dor que eu não sei, não consigo explicar, uma angústia, um aperto, um desejo sofrido de ser outra em mim mesma. Essa é minha oração, Deus ajuste o que eu sou por inteira. O amor eu escuto e ele exige de mim, mas às vezes rejeito. Eu me venço e percebo que a força de amar é saber me entregar no caminho que eu faço ao andar, de ser tudo e ser nada, mas Deus sabe o que faz, lá no fim sou capaz de levantar. Tudo que eu posso ser ainda está por ser feito. Minha casa, meu teto são tantos defeitos. De pedaço em pedaço eu construo o meu jeito, que às vezes vai desarrumar. Tudo que eu posso ser ainda está por ser feito. Minha casa, meu teto são tantos defeitos. De pedaço em pedaço eu construo o meu jeito, que eu vi
penso e percebo que a força de amar é saber me entregar no caminho que eu faço ao andar. Dizer tudo e ser nada, mas Deus sabe o que faz. Lá no fim sou capaz de levantar. Tudo que eu posso ser ainda está por ser feito. Minha casa, meu teto são tantos defeitos. De pedaço em pedaço eu construo meu jeito, que às vezes vai desarrumar. Tudo que eu posso ser ainda está por ser feito. Minha casa, meu teto são tantos defeitos. De pedaço em pedaço eu construo meu jeito, que eu vivo pra Bonita, né? Eu fico ouvindo essa música assim num loop infinito, se deixar, porque realmente eu acho que muitos de vocês se identificaram. Essa nossa luta, né? A gente sente lá dentro da gente essa angústia que às vezes a gente não sabe explicar, esse desejo de ser outra, muitas vezes, mas na gente mesma, né? Eu queria ser outra, mas eu também queria ser eu mesma. E aí no fim a gente só fala: Deus, me ajuda, né? Ajusta o que eu sou por inteiro. E aqui fala, né? O amor eu escuto, ele exige de mim. Eu falei, caramba, que coincidência, não coincidência, mas uma providência. Todas nós somos mães, né? Às vezes a gente vê todos os dias, toda hora na nossa vida de mãe, de esposa, né? De casadas. O amor exige da gente o tempo todo. O tempo todo. É uma criança que chora, é o esposo que precisa de alguma coisa, é o almoço que tem que fazer. O amor, ele vai exigindo da gente o tempo inteiro. E às vezes a gente rejeita, né? Às vezes a gente foge e não sabe como corresponder. Mas aí, ao mesmo tempo, a gente se vence. A gente se vence e percebe que a força de amar é a gente saber se entregar no caminho, que a gente faz ao andar. Que se a gente não andar, não tem caminho também, né? A nossa vida é isso. Se a gente não andar, se a gente não fizer as coisas, não tem caminho. É como diz o poeta, né? Caminhante, não há caminho. O caminho se faz ao caminhar. Então eu sempre fico pensando nisso, né? Enquanto eu vou ouvindo a música. E esse caminho que a gente faz de querer ser tudo e ser nada, nossa, tantas coisas, eu sou isso, sou aquilo, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, mas ao mesmo tempo eu não quero fazer nada, né? Nossa, às vezes dá vontade de fugir, de não fazer nada. Mas Deus sabe o que faz. Lá no fim, sou capaz de levantar. Nossa, eu tenho certeza que ao longo desse ano, assim, se a gente for parar pra pensar, fazer uma retrospectiva, quantas vezes a gente já se levantou? Eu já me levantei muitas vezes, vocês eu tenho certeza também. Tantas vezes a gente já caiu, já levantou, e a gente sabe que no fim a gente ainda vai ser capaz de levantar. E aí entra assim o ponto-chave, né? Tudo que eu posso ser ainda está por ser feito. Minha casa, meu teto são tantos defeitos. Então é isso que eu sempre tento lembrar pra mim mesma, sabe? Tudo que eu posso ser ainda tá por ser feito, né? Às vezes a gente fica se cobrando, calma, Ana Lídia, calma, ainda tá por ser feito, né? Então é essa nossa casa. Daqui a pouco eu vou falar mais também, né, do motivo desse nome. De pedaço em pedaço, aquilo que eu gosto sempre de falar, né? De pouquinho em pouquinho, um pouco todo dia, eu vou construindo o meu jeito
que às vezes vai desarrumar. Até entra aquela frase que eu sempre gosto de falar, né? Já se arrumou pra viver hoje? O nome dessa música é Meu Jeito de Arrumar. E eu fiquei pensando que nesse ano de 2024 eu quero muito mais do que trazer esse lema, né? De já se arrumou pra viver hoje? Já se arrumou mesmo, assim, sabe? Não só a aparência, mas tipo, por dentro, né? Vamos se arrumar pra viver hoje. Então todas as coisas, né? Essa nossa bagunça interior, é esse convite que eu quero fazer pra mim e pra vocês também. Tudo que eu posso ser ainda está por ser feito. Minha casa, meu teto são tantos defeitos. De pedaço em pedaço eu construo o meu jeito que eu vivo pra arrumar. E eu fiquei lembrando, né? Nossa, tem tudo a ver mesmo com a frase que eu falo. Já se arrumou pra viver hoje? Esse é um lembrete pra mim mesma, né, Lídia? Todos os dias você tem que se arrumar pra viver. A minha vida é arrumar a minha vida, entendeu? Assim, esse lembrete que eu sempre trazia em relação à aparência, hoje eu vejo que se dá no nosso interior mesmo, nos nossos defeitos, nas nossas dificuldades do dia a dia. E eu falei, não, vou começar já mostrando a música pra vocês entenderem um pouco do que eu queria trazer aqui pra gente hoje. Então, eu quis trazer esse nome, Casa Interior, porque eu decidi abrir minha casa, literalmente, né? Eu abri a minha casa para vocês estarem aqui hoje. Mas, assim, o principal, o intuito principal, ao final disso tudo, desse momento aqui hoje, é que cada uma de nós, cada uma de vocês, tanto vocês que estão aqui, né, quanto as meninas que vão assistir depois, é que cada uma de nós, a gente ganhe um novo ânimo, sabe? Para esse ano de 2024. Gosto muito das viradas de ano e eu não sou aquele tipo de pessoa assim, ai, nossa, porque é como se fosse uma, ai, virou o ano, mudou tudo. Eu não sou assim. Mas eu gosto da virada de ano porque é um marco. A gente pode fazer aquele balanço do que passou, fazer novos planos, novas metas. Então eu quis trazer esse evento também, assim, no final do ano, pra gente já ir renovando os nossos ânimos mesmo, sabe? Não começar o ano de qualquer jeito, meio desesperançosa, mas começar o ano com esse novo ânimo, com essa nova garra mesmo, com mais sentido, com mais intenção, com metas, buscando ser a nossa melhor versão possível. E pra começar tudo isso, eu queria contar uma história pra vocês, que é o seguinte: no começo do ano de 2020, eu tava iniciando a série Autoestima no meu canal do YouTube. Eu não sei se alguma de vocês aqui já viu, né, acompanhou. Eu comecei no começo de 2020. Aí eu fiquei pensando, caramba, já vai fazer 4 anos, né? Isso aqui é quase que um aniversário da série Autoestima também. Quando eu comecei, eu ainda nem tava noiva. A gente noivou um pouco tempo depois eu casei, me tornei mãe, tantas coisas aconteceram na minha vida, né? Mas a minha história com essa questão da autoestima também começou muito antes de iniciar essa série. Eu achava que quando eu iniciei a série, assim, tipo, não, eu já passei por tudo de autoestima, então vamos começar a série pra compartilhar experiências. Claro que sim, né? Eu já tinha passado por muita coisa, mas eu acho que a série foi realmente o começo de tudo, assim. Eu falo que, olhando pra trás, esses 4 anos, é como se eu tivesse sido colocada à prova também de tudo aquilo que eu ensino também, sabe? Que eu passo ali na série, que eu compartilho com vocês, com as seguidoras, com todo mundo. Mas a minha história com essa questão da autoestima começou muito antes, né? Lá na minha adolescência, quando eu não tinha um pingo de autoestima, eu era uma menina insegura, cheia de complexos, eu vivia querendo ser outra pessoa, né? Como fala na música, de ser outra em mim mesma. Eu queria ser outra, não em mim mesma, eu queria ser outra mesmo, assim. Eu lembro que eu olhava para as outras meninas, para as outras mulheres, eu ficava, ai, eu queria tanto ser fulana, queria tanto ser ciclana, queria ter o cabelo de fulana. Eu lembro direitinho, assim, às vezes na igreja, eu sentava no fundo e ficava olhando pra todo mundo, assim, pra todas as mulheres. Eu ficava tipo, ai, eu queria aquele cabelo, eu queria aquela roupa, aquele corpo. E não conseguia me concentrar em outra coisa, assim. Tamanha era a minha insegurança e o meu desejo de ser outra mesmo, sabe? Então eu vivia com aquele desejo de ter a aparência de fulana, de ciclano, o corpo dela, daquela e tal. E aí foi entrando também toda a história da minha transição capilar, né? Eu falo que foi uma mudança de fora pra dentro, né? Eu mudei o cabelo, mudei a minha aparência ali, né? Fui aceitando o meu cabelo natural e muita coisa dentro de mim foi mudando. Eu sempre falo que depois da minha transição capilar, tudo começou a mudar, não só o meu cabelo, né? Tipo, o cabelo foi só o detalhe da história. Então eu fui fazendo as pazes com o espelho, eu fui me aceitando como eu era, eu fui entendendo que não tinha nada de errado comigo, com o meu cabelo, né? Eu fui deixando de odiar a minha aparência e nisso eu fui enxergando o meu valor também, sabe? Eu lembro que foi e ainda é, assim, uma experiência
muito sobrenatural mesmo pra mim, que eu pensava assim, caramba, existem milhões de cacheadas, mas ainda assim, esse cabelo, esse fiozinho aqui é único, assim. Deus pensou exclusivamente em mim na hora de fazer o meu cabelo, de criar cada detalhe. E eu ia pensando assim, caramba, eu sou única, né? E eu sei que a gente ouve isso muitas vezes. E é aquele clichêzão, você é única, você é linda, só que quando você entende isso, de verdade, assim, vira uma chave que você fala assim, não tem ninguém, né? Ninguém igual a mim. Nem que eu tenha uma irmã gêmea, ainda assim, não existe ninguém igual a mim. Isso foi uma virada de chave muito grande, assim, foi um processo muito profundo, que eu falo que a partir disso eu nunca mais fui a mesma. Muita coisa dentro de mim foi mudando mesmo. E aí eu fui me interessando cada vez mais, né, por esse tema da autoestima, porque aí eu fui vendo que ia muito além do cabelo, era um processo que ia acontecendo dentro de mim, eu queria me conhecer mais, eu queria entender mais sobre o outro também, então eu fui buscando, né, estudar sobre autoestima, sobre o desenvolvimento pessoal, sobre autoconhecimento, entender melhor essa busca que a gente tem por querer ser melhor, né, eu ficava assim, mas por que a gente tem esse desejo, né, de querer olhar pro espelho e se sentir bem? Por que a gente tem esse desejo de ser uma pessoa melhor? Por que isso? Eu fui buscando, né, fui querendo saber mais, querendo entender mais, e ao longo desse processo, desses anos pra cá, né, foi despertando em mim essa busca, foi mais ou menos ali de 2015, né, quando eu terminei minha transição capilar, até por ali meados de 2018, 2019, e aí eu ia tentando entender isso, e eu fui percebendo também que foi tendo um boom em relação a esses temas de autoestima, de autoaceitação, de amor próprio, de você se amar, de você se aceitar. Não sei se vocês perceberam isso também, né, se vocês se identificam. O mundo começou a mudar e todo mundo começou com esse discurso, não, se ame, se aceite, você é linda, você é isso, você pode ser o que você quiser. Fui percebendo que parece que quanto mais crescia esse discurso, mais crescia também a quantidade de gente insatisfeita, de mulher insegura, de mulher se comparando umas com as outras. E eu falava assim, gente, mas agora que era pra estar todo mundo se sentindo bem, todo mundo feliz, né, todo mundo se aceitando, mas parece que não tá resolvendo de fato. O que tá acontecendo então? Tanto que boa parte do meu trabalho também naquela fase, né, naqueles anos, cresceu devido a isso, por eu compartilhar muito a minha história de autoaceitação, né, as pessoas se identificavam, aquilo despertava um interesse, todo mundo assim querendo também se aceitar, né, se amar nesse sentido. E a sensação que me dava era isso, né, de que nunca se falou tanto sobre autoestima, nunca tinha se falado tanto sobre autoestima, mas nunca se teve tantas pessoas com autoestima baixa, assim. Então isso me deixava um pouco incomodada, assim, com essa pulga atrás da orelha, se a solução não tivesse sendo suficiente para resolver o problema. E aí, quanto mais também eu buscava entender sobre esse assunto, né, de desenvolvimento pessoal, pro meu próprio benefício, porque eu mesma queria, né, me sentir melhor comigo mesma, quanto mais eu buscava, eu falava, é isso, né, tipo, é isso aqui, eu queria que as pessoas entendessem isso aqui também, eu queria que as pessoas enxergassem isso aqui, então eu vou começar a compartilhar. Então foi quando eu iniciei a série Autoestima lá em 2020, eu falava assim, eu preciso que elas olhem pro que eu tô olhando também, eu quero que elas enxerguem essa perspectiva diferente de autoestima. Eu tenho aprendido com a Ana há muito tempo, sabe? É realmente um conteúdo e são coisas tão preciosas que a gente não encontra em qualquer lugar, porque qualquer lugar que você vai buscar sobre autoestima, você vai ver as pessoas falando, te reafirmando por quem você é, porque por aquelas falhas que você já tem, às vezes não busca mudar, enfim. E a Ana vem exatamente nos mostrando isso, o quanto a gente tem falhas, mas o quanto a gente pode ir melhorando com o tempo, ir evoluindo, então isso é muito precioso. Eu via que a maioria dos conteúdos de autoestima fazia aquela massagenzinha ali no seu ego, né, jogava um confete em você, te aplaudia, te dava aquela animação momentânea, mas depois você se sentia mal de novo. Eu falava, não é isso que eu quero pra mim, né, inicialmente foi isso, eu falei, não é isso que eu quero pra mim. E aí, buscando isso pra mim, eu fui querendo compartilhar também. E aí foi quando eu criei essa série, né, comecei a compartilhar esses ensinamentos, esses aprendizados, essas coisas que eu ia enxergando e queria que as outras meninas enxergassem também. E aí em 2020 que nasceu o Clube da Autoestima. No começo era só um desejo de me aprofundar um pouco mais e de ter um espaço mais íntimo ali, né, para quem realmente quisesse. E hoje já se tornou um projeto assim de vida mesmo, né? Eu falo que nasceu do coração. O que é
a tal da autoestima, né? Aqui entra já alguns pontos mais concretos, né? Se alguém quiser anotar também, para as meninas que estão assistindo depois, se quiser anotar, fazer algumas anotações, que eu acho que é interessante a gente entender o que é. Que foi esse o pontapé, assim, do meu questionamento. Porque às vezes a gente quer uma coisa e não consegue aquela coisa porque a gente não sabe o que é, né? Então às vezes a gente tá se sentindo mal, tá se sentindo feia, tá se sentindo insegura, tá se sentindo pra baixo, se comparando e quer melhorar a nossa autoestima, mas o que é autoestima? Vamos entender primeiro o que não é. Eu acho que é legal partir desse princípio. A autoestima não é um sentimento de superioridade, né? Que também muita gente acha que é isso. É você, ai, fulana tem autoestima lá nas alturas porque ela se acha melhor e tudo mais. Isso não é autoestima. Isso, no caso, esconde uma grande insegurança muitas vezes da pessoa, né? A pessoa que tá sempre tendo autorreferente, aquela pessoa que tá sempre se validar, né? Que os outros validem ela. Isso daí muitas vezes esconde uma insegurança. Então a autoestima não é esse sentimento de superioridade, de se achar melhor. Não é também não ter problemas, que é aqui que a gente cai muitas vezes numa armadilha. Eu caio muitas vezes, né? A gente pensa assim, ai, então se eu tô me sentindo mal com certa coisa, se eu tô tendo um problema, é porque minha autoestima foi pro ralo. É a vida acontecendo, a gente vai ter problemas, como diz a música, né? De pedaço em pedaço, a gente vai construindo. E sempre vai ser assim, né? A gente vai viver pra arrumar a nossa vida. Então, o tempo todo a gente vai estar tendo essas dificuldades. Ter autoestima não é não ter problemas, não é você se sentir bem o tempo todo, porque nós somos seres humanos, a gente tem nossos defeitos, nossas más inclinações. Então, não é a gente ficar ali vivendo num conto de fadas o tempo todo. Não é a gente pensar em si mesma acima de tudo, que é também um outro discurso muito forte, né? Ah, se ame acima de tudo e de todos e só você importa. Como assim só eu importo? Pensa se todo mundo só se importasse. Se cada uma de vocês só se importasse com vocês mesmos, a gente nem ia estar aqui, né? Tipo, ninguém ia fazer nada. Realmente a vida não ia ter sentido. Até queria trazer um pouco assim dessa artezinha que eu quis fazer. Eu coloquei uma porta abrindo embaixo e tem vários sentidos assim, porque casa é interior, né? Então, na casa tem uma porta e tal, mas é também nesse sentido de que eu uma vez ouvi essa frase, eu nunca esqueci. A felicidade é uma porta que se abre pra fora. Então, quanto mais a gente pensa na gente, só na gente, quanto mais a gente é egoísta, quanto mais a gente é autorreferente, menos a gente é feliz. Então, a felicidade é essa porta que se abre pra fora. Eu quero que vocês abram essa porta pra fora, sabe? E olhem mais pra fora, muitas vezes, do que só pra essa nossa casa interior, sabe? Eu quis colocar também esse círculo, a ideia é como se fosse uma janela, sabe aquelas janelinhas assim, redondinhas? Pra gente também olhar mais pra fora, olhar um pouco pra fora e não ficar ali só presa também na gente. Coloquei o coração lá em cima, né, que essa é a nossa casa, é dentro da gente, eu não tô falando de uma casa material. Esse coisinha aqui, né, um telhado. Mas tem um outro sentido também, é o mito de Sísifo, eu não sei se é assim que fala, mas é uma história, assim, uma coisa que eu ouvi esses dias no livro. Adaptar aqui e trazer para um jeito mais fácil de explicar. Mas é como se uma pessoa, por uma coisa muito ruim que ela fez, ela acabou ganhando um castigo de ter que subir até uma montanha muito alta, segurando uma bola, tipo uma bola assim, bem lisa. Subindo nesse monte, aí finalmente chegou lá em cima, né? Puf, colocou a bola, tipo, ufa, venci. A bola escorrega, desliza. Desce, todo o monte de novo, pega a bola, sobe, coloca lá em cima. Consegui!
cai. O que é isso? Essa é a nossa vida, gente. Eu quero ter autoestima. Você quer ter autoestima pra quê? Sabe? No final das contas, eu falo que eu tenho o clube da autoestima, eu tenho a série autoestima pra fazer com que cada uma de vocês se esqueçam do que é autoestima. Eu falo que as pessoas que mais tiveram uma vida com sentido, as pessoas que mais tiveram autoestima de verdade, que é o que eu vou falar aqui daqui a pouco, foram pessoas que no final da sua vida não estavam buscando ter autoestima. Então eu falo que o intuito da série Autoestima, do Clube da Autoestima, é fazer com que a gente esqueça isso, esqueça essa busca, sabe? Tipo, constante por chegar lá e botar a bola e ufa, deixa eu descansar aqui então. Não, gente, a bola vai escorregar e até o final da nossa vida. Então, é um telhado que tem a ver com essa casa interior, mas é pra lembrar desse mito. Coincidentemente, todos aqui somos mães, né? E tem aquela coisa, mãe, a gente fala que a vida de mãe é tipo um videogame. Quando você pensa que acabou, passa pra próxima fase, novo desafio. Então, é isso, sabe? Tipo, sempre vai ter um novo desafio, alguma coisa nova pra gente viver, pra gente aprender. Eu não quero mesmo, assim, isso é um desejo pra mim e pra vocês. Eu não quero que a gente viva querendo essa tranquilidade do alto lá do cume. Não quero, porque essa bola vai escorregar de novo, vai cair, a gente vai ter que descer, vai ter que pegar. A nossa vida é isso. E o segredo é a gente saber aproveitar esse caminho. Parar, respirar um ar puro, contemplar a vista, segurar essa bola de um jeito mais confortável e ter um novo ânimo até o final da nossa vida. Pode comer. Fala com ele assim, papel. A autoestima não é isso, não é pensar em si o tempo todo, em você acima de tudo. As pessoas que mais pensam nelas mesmas são as pessoas mais frustradas. Eu faço isso como um exercício prático, assim, tem vezes que eu tô me sentindo mal com alguma coisa, desesperada, ali, acontecendo alguma coisa. Eu respiro fundo e falo, Ana Lídia, pensa um pouco menos em você e pensa mais nos outros. Gente, sério, não ia acontecer isso aqui hoje, eu tava numa peleja pra fazer isso aqui acontecer e eu até desmarquei com os meninos, depois marquei de novo, eu falei assim, eu vou desmarcar com as meninas, não vai dar certo, não vai dar certo. Aí eu respirei, eu falei, para de pensar um pouco em você, pensa um pouco mais pra fora, sabe? Abre essa porta, pensa pra fora, pensa no que pode ajudar, no impacto que isso pode ter, na experiência que vocês vão ter amanhã, pensa mais nisso e pensa menos em você. E no final das contas, se a gente for parar pra pensar, porque aí algumas pessoas vão rebater, nossa, mas isso é ruim, né? É ruim você não pensar em você. Não, gente, porque a minha vida é isso. Pensar em si mesma primeiro é não pensar em si mesma, porque a nossa vida ela é construída assim. Se eu não tivesse feito isso daqui, se eu não tivesse saído de mim mesma, o que eu ia estar construindo? Cadê a minha vida, sabe? A minha vida é construir isso daqui. Essa é a minha história. Então, às vezes, a gente cai naquela armadilha de achar que existe uma Yasmin que é mãe, existe uma Vanessa que é esposa, existe outra que é profissional, outra que é isso. Não, nós somos tudo isso, sabe? A nossa vida ela tem que ter essa unidade. Enquanto eu tô olhando pro outro, na verdade eu tô olhando pra mim também, eu tô construindo a minha vida. A gente não pode cair mesmo nessa armadilha dessa autoestima falsa de que é a gente se olhar primeiro. Se você se olhar primeiro,
você vai cair no lago, né? Igual o mito de Narciso. Tô cheia dos mitos aqui, gente. Tô me achando muito, assim, várias referências. Eu só não sei contar as histórias, os mitos certinho, mas eu tento trazer a referência aqui pra gente conseguir. Eu gosto muito de trabalhar com analogia, acho que deu pra perceber. É justamente isso, o mito de Narciso, né? Se você olhar demais pra você, você vai morrer, a sua vida ela não vai ter sentido nenhum. Você vai cair ali no lago, acabou, entendeu? A gente não pode cair nessa armadilha de pensar em si mesma, né? Autoestima. De achar que é eu. Você é o quê, minha filha? Se você ficar olhando só pra você, você vai construir o quê? Você não vai construir nada, você vai ficar parada, fechada. Cadê, né, as outras coisas? Cadê a chuva? Cadê a chuva? Tá sol e tá chovendo, ó. Olha lá. Então, o que é a tal da autoestima? Se eu estimo uma coisa, por exemplo, se eu estimo esse espelho, significa que eu reconheço o valor dele, que eu acho ele bonito, que eu admiro, que eu olho pra ele e enxergo nele um valor. Se eu estimo a Amanda, significa que eu olho pra ela, admiro, enxergo um valor. Então, estimar é isso, né? Você olhar, admirar, né? Você enxergar um valor em determinada coisa. E nós, seres humanos, a gente só estima o que é estimável. Ninguém gosta de entrar numa casa bagunçada, numa casa feia, suja. Ninguém gosta de estar perto de pessoas mentirosas, de pessoas más. A gente estima aquilo que é bom, aquilo que é belo, aquilo que é verdadeiro. Um exemplo bobo, se você tá no mercado e tem uma maçã que tá podre, que tá estragada, e outra que tá novinha ali, bonita, vermelhinha, obviamente você vai naquela que tá boa, né? Então a gente tem essa inclinação para aquilo que é bom, para aquilo que é belo, para aquilo que é verdadeiro. Isso é natural do ser humano. E se não está assim, é porque tem alguma coisa desordenada. Mas, ao mesmo tempo, também, é aquilo, né? O bem que a gente quer fazer, a gente não faz. E o mal que a gente não quer fazer, a gente acaba fazendo. Essa é a trama da autoestima. Eu quero buscar pra mim coisas que são estimáveis, porque essa é a minha inclinação natural, mas ao mesmo tempo, eu também tenho essa inclinação pro mal, porque quando eu vejo, eu caio, eu erro, eu falho, eu sou ser humano. Então, essa é a trama da nossa autoestima, é almejar aquilo que é bom, aquilo que é belo, aquilo que é verdadeiro, mas se ver caindo naquilo que é ruim, naquilo que é mal, naquilo que é falso, naquilo que é feio, que gera toda essa frustração, né? É o que a gente vive todos os dias, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Hoje mesmo, da hora que a gente acordou até chegar aqui, né? Até vocês chegarem aqui, até eu estar aqui. Quantas coisas eu queria ter feito melhor e não fiz. Quantas coisas eu queria ter feito bem e fiz mal. Então, assim, é isso que vai nos incomodando, né? Que gera essa autoestima baixa em nós. Porque a gente quer estimar coisas boas, mas a gente olha pra dentro da gente e não encontra aquilo que é realmente bom. Por isso que eu costumo dizer que essas pessoas que às vezes pregam essa autoestima que não é verdadeira, né, essa autoestima egoísta, autorreferente, faz com que as pessoas fiquem ainda mais frustradas, porque joga pra você um negócio assim, tipo, você é maravilhosa, você é linda, você não tem defeitos, não tem nada de errado com você, não sei o que, você enche a bola da pessoa na primeira falha que a pessoa tem, principalmente nós mulheres, no nosso primeiro defeito, na nossa primeira insegurança, acabou, o nosso mundo desmorona, porque, uai, mas eu não era tudo aquilo lá, eu não era o alecrim dourado, eu não era perfeita, maravilhosa, meu Deus, eu errei, eu falhei, né? Tipo, você se assusta com as suas próprias falhas. Aí você não consegue ter autoestima. Porque o segredo não é você já ser aquela pessoa, né, perfeita, aquela pessoa com várias qualidades e tudo mais, até porque pode ser que a gente nunca chegue aí. Mas o interessante, o segredo é você estar nessa busca constante, sem desistir. Então você está buscando ser melhor cada dia, sem desistir. Tropeça, cai, levanta e vai em frente. Então isso fez muito sentido pra mim, porque eu sempre tenho a impressão de que eu preciso logo ser, mas não é isso. O importante é a minha busca por tentar ser diariamente. E essa busca, ela vai ser até o fim, porque nós somos pessoas, né, incompletas, a gente está numa busca constante. Então é aí que entram os 3 pilares da autoestima verdadeira, que eu falo que é o meu método. Eu, desenvolvi, assim,
esses 3 pilares que na prática eu vejo que tudo que a gente vai fazer deságua nesses 3 pilares. Os problemas que a gente tem, quando a gente vai ver, se a gente se resolvesse nesses 3 pilares, tudo ficaria bem, assim, tudo se resolveria, sabe? Por isso que eu falo que são os 3 pilares do meu método, aquela coisa assim que eu fui desenvolvendo. E claro, às vezes eu falo disso e as pessoas pensam assim, nossa, Ana, mas você não é psicóloga, né? Tipo, você tá falando dessas coisas, como assim você tá falando? Gente, são coisas tão básicas que todo mundo deveria saber. Às vezes, quando eu falo de autoestima, obviamente, eu não falo para pessoas que estão passando por algum problema profundo, que necessita de uma ajuda psicológica. Gente, quantas vezes eu indico psicólogos, falo da importância disso, de tratamentos e tudo mais. Aqui a gente não tá entrando nesse assunto, óbvio. Isso daqui que eu falo são as coisas básicas para todo mundo. Eu falo assim que eu sou tipo a ralé, assim. Isso aqui que eu falo é tudo a base, gente. São coisas que a gente deveria saber, mas que não nos ensinaram. Isso aqui foi tirado de nós. Isso que eu falo em relação à autoestima, ao desenvolvimento, as coisas relacionadas aos seres humanos, são coisas que tiraram da gente. Sobre as virtudes, hoje em dia a gente não se estuda mais sobre isso, né? Nas escolas, não trazem mais esses assuntos, coisas básicas, coisas cotidianas que resolveriam, assim, boa parte dos problemas de relacionamentos, em família, em ambiente de trabalho. Se todo mundo soubesse coisas básicas, assim, em relação a virtudes, ao desenvolvimento pessoal e tudo mais, as coisas andariam muito melhor. Então, o primeiro é entender o valor da vida humana. A gente ouve tantas vezes assim, você tem valor, você é maravilhosa, você é única. É isso mesmo, é a gente entender que a nossa vida, ela tem um valor que não depende do que a gente fez, do que a gente deixou de fazer, do que a gente ainda vai fazer. A nossa vida, desde a nossa concepção até o fim dela, tem um valor que não depende de nós. E isso daqui me arrepia só de falar assim, quando eu penso nisso. Não importa o que eu faça, o que eu deixe de fazer, o quão produtiva eu seja, o quão preguiçosa eu seja, não importa. A minha vida, ela tem um valor. E tem esse valor por quê? Porque alguém que é infinitamente maior do que eu, que criou o mundo, que criou o céu, que criou a terra, me deu a vida. E eu falo que aqui está o segredo do amor próprio. Se ame. Por que eu devo me amar? Porque alguém que é infinitamente maior do que eu, que é Deus, me ama e me criou. Como eu vou ter a soberba de não me amar? Então isso daqui, quando eu entendi isso, virou uma chave assim pra mim e abriu essa porta. Eu falei, é isso, sabe? Se tem um motivo pra eu me amar, esse motivo é porque alguém que é muito maior, que sustenta todo mundo, que é dono de todo mundo, que me criou, me ama. E se ele me ama, quem sou eu? Então foi aí que eu falei, caramba, eu preciso parar de me odiar, eu preciso parar de querer ser outra pessoa, eu preciso parar de querer ser outra em mim mesma, né, como diz a música. Eu preciso me amar, porque ele me ama, sabe? E não importa o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. E quando a gente entende isso, a gente passa a enxergar as pessoas de outra forma também, sabe? Porque a gente entende que pode ser a pior pessoa do mundo, a pior pessoa, tendo feito o que seja, aquela pessoa ainda assim tem um valor, sabe? Um valor escondido ali, que é o valor intrínseco da vida humana. Um valor que a gente não merece, esse valor não tem merecimento nosso nenhum, não é por mérito nosso, por nada que a gente fez. Simplesmente ele nos deu isso, sabe? E isso daqui eu falo que é a porta, porque se você não entende isso, não adianta. Você pode viver a sua vida tentando buscar virtudes, tentando buscar ser uma mãe melhor, uma pessoa melhor, uma esposa melhor. A coisa não vai. É como quando a gente tá com sede. Se eu tô com sede, eu tenho que ir até a fonte. Por exemplo, se eu tô com sede, eu vou até o filtro da minha casa, vou lá pegar água, vou beber e vou matar a minha sede. Se eu tô com um problema de autoestima e eu preciso buscar coisas estimáveis, coisas boas pra mim, e eu não vou até a fonte de toda a bondade que há, como que eu vou resolver os meus problemas de autoestima? Se eu tô sempre buscando alguma coisa boa, mas eu busco isso
só aqui, sabe? Só nas coisas materiais, só em mim mesma, só nas minhas forças. Isso não vai matar a minha sede, porque eu não entendi ainda o meu valor. Eu não entendi ainda quem me deu esse valor. Algo que ela disse que também me marcou muito foi sobre a questão da gente amar nós mesmas. Lembrando que antes de tudo, Deus nos amou primeiro, a ponto de entregar o Filho dele para morrer em nosso lugar. É um amor que, quando a gente pensa, não faz sentido a gente não se amar. E esse amor não para apenas em nós. Esse amor reflete também para o nosso próximo, para os cuidados com os nossos filhos, com os nossos amigos, com as pessoas que estão à nossa volta. O segundo ponto, o segundo e o terceiro, eles se complementam e eles meio que, é como eu falo, você abre a porta e o segundo e o terceiro te faz agir. Porque também não adianta você abrir a porta e ficar ali, né? Pensando nisso, contemplando. Entra também a nossa ação. Abre, você vê a porta. Essa caixinha aí, você pode usar ela pra brincar. Reconhecer as nossas qualidades e virtudes. Reconhecer aquilo que há de bom em nós, coisas que a gente já conseguiu conquistar, coisas que a gente já conseguiu melhorar, aquilo que há de bom em nós de forma natural, os nossos talentos, as nossas inclinações boas e buscar alcançá-las também, sabe? É isso, né? Se a gente busca coisas estimáveis, se a gente quer autoestima, a gente tem que buscar coisas estimáveis. Então é essa busca pelas virtudes, por coisas boas. E o terceiro ponto, que aqui eu falo, esse terceiro ponto ninguém quer falar sobre ele. Você vai entrar nos artigos de autoestima, muitas vezes ninguém quer falar sobre isso, que é reconhecer os seus defeitos e as suas misérias. Eu sempre falo que quando eu vou falar de autoestima, eu não vou ficar, tipo, jogando confete, não vou ficar... Porque se a gente não olhar para as nossas dificuldades, para os nossos defeitos, a gente vai se assustar com eles depois. E a gente não vai conseguir lutar contra eles. Então a gente só consegue lutar contra um monstro que a gente está vendo, que a gente está enxergando. Então se a gente não tiver essa humildade, esse passo de humildade, assim, de reconhecer mesmo, não, realmente isso daqui eu preciso mudar, isso aqui eu preciso melhorar, isso aqui eu preciso parar de fazer. Se a gente não tiver essa humildade, a gente não vai conseguir ter uma autoestima verdadeira. Então entendem que a autoestima não é você se achar melhor, é você muitas vezes falar, nossa, realmente eu tô péssima, mas eu ser boa também não depende só das minhas forças, porque tem o meu valor intrínseco, né, aquela coisa ali, e aí você não perde a esperança também. E agora voltando à história, né, que eu tava contando, que eu iniciei a série Autoestima, depois veio o Clube da Autoestima. Que agora entra o momento atual, né, dessa história toda que eu vim construindo nesses 4 anos, que é o que eu acho que muitos de vocês vão se identificar. Como eu falei, nossa, que bom que a gente tá aqui, né? A gente tá passando muitas vezes pelas mesmas fases, pelas mesmas coisas, né? Cá estamos nós, né? Final de 2023, começo de 2024, para as que vão estar assistindo. Como eu tava falando com vocês,
Eu sinto que hoje, 4 anos depois que eu iniciei a série, é como se eu tivesse sido colocada à prova mesmo, dia após dia, sobre as coisas que eu ensino, os ensinamentos que eu compartilho, as coisas que eu vejo e quero compartilhar. Todos os dias eu vejo que é uma luta pra mim também, sabe? Colocar essas coisas em prática e buscar isso. Porque não é fácil, né? Se fosse fácil também, não precisava nem estar fazendo isso aqui. E aí eu me peguei refletindo, assim, que se tem alguém que precisa reformar a sua casa interior, que precisa ir trilhando esse caminho de autoestima, de autoconhecimento, de ser melhor todos os dias, esse alguém sou eu, Ana Lídia, em primeiro lugar. Eu preciso também me abrir aqui pra vocês, abrir o meu coração e dizer que muitas vezes eu não me senti digna de falar, assim, as coisas que eu falo, sabe? Fazer os conteúdos que eu faço, de ensinar essas coisas que eu ensino. Muitas vezes eu quis largar, falar, não, mas eu tô falando disso aqui, mas é a minha dificuldade também, sabe? Mas e depois eu falei, é isso, é essa bola que eu boto no alto ali do cume e ela escorrega, eu tenho que voltar. Se eu for ficar esperando o momento em que eu vou ser perfeita, eu não vou fazer nunca, porque eu não sou mesmo, sabe? Então, por muitas vezes eu caí na armadilha de pensar assim, eu não sou exemplo de nada pra falar essas coisas. Mas é agora que eu vejo, eu sou exemplo sim, porque também tô nessa busca, eu também tô nessa luta. Então, esse é o meu exemplo. Muitas vezes eu achava que ser o exemplo é conseguir fazer tudo, conseguir fazer todas as coisas. Mas não é. É a forma como a gente busca fazer, né? Então o segredo não é a gente ser uma mulher paciente, mas é a nossa busca por ser uma mulher paciente. Porque a gente ainda não é ser a pessoa mais bem-humorada, mas é a nossa busca por tentar ser bem-humorada. Cada uma de vocês tem talvez alguma coisa que precisa melhorar. Ai, eu precisava ser mais otimista, eu precisava ser mais organizada, eu precisava ser mais calma, eu precisava ser mais produtiva. Mas o segredo não é ficar pensando em quando eu vou ser, mas é como eu vou fazer, né, pra alcançar aquilo. E aí uma outra coisa sobre essa artezinha que eu fiz, que é uma janela, mas a base dele parecia um alvo, assim, era redondinha e tinha tipo uns negocinhos que me lembrou o alvo. Que é justamente isso, o nosso caminho de autoestima, de busca por ser melhor, é um caminho que muitas vezes a gente vai só ficar olhando pro alvo, ficar olhando pro destino final, e muitas vezes a gente não vai chegar, a gente não vai acertar. Mas o segredo é continuar tentando, é continuar caminhando, continuar seguindo, né? Aquilo, tipo, ainda não alcancei, não sei se alcancei, também não quero olhar pra trás, mas eu vou seguir, sabe? Não é ficar pensando, se detendo no que você alcançou, no que você não alcançou. Por isso que eu falo que as pessoas mais extraordinárias, as pessoas que tiveram mais virtudes, as pessoas que tiveram uma vida com sentido, não foram pessoas que ficaram pensando se tinham autoestima ou não tinham. Isso já não importava, sabe? Elas simplesmente estavam ali, vivendo. Então é isso que a gente tem que buscar. Não é ficar olhando pro alvo, ficar olhando pro destino final e ficar pensando, será que eu já cheguei lá? Será que eu não cheguei? O que eu tenho, o que eu não tenho? É mais a nossa busca, né? É mais essa tentativa, erro e acerto. Erra o alvo, acerta o alvo e vai, né? Continua com o olhar firme lá. Lá no começo, né, os problemas de autoestima, eles estavam muito mais ligados com a aparência. Não que a gente também não tenha questões de autoestima com a aparência, ainda mais depois dos filhos. Ai, queria voltar pro corpo de antes, queria me cuidar como antes, queria conseguir arrumar meu cabelo. A gente também tem essas questões. Mas o que mais pega muitas vezes é o interior. É a nossa falha, assim, tipo, ai, por que eu gritei com os meninos? Por que eu não fui paciente com meu esposo? Por que eu não consegui aproveitar o tempo? Eu tinha que ter sido mais produtiva, eu tinha que ter acordado na hora. E a gente vai se sentindo incapaz, a gente vai se frustrando. Então antes, esses problemas que às vezes eram mais voltados, tipo, a insegurança com o cabelo, com o corpo, com isso, com aquilo, eles parecem que vão entrando mais pro nosso interior. O que eu pensava, assim, que eu refletia em relação à casa. Aí a gente muitas vezes se preocupava só com a fachada da casa, né? De tipo assim, ai, quero ter o cabelo de fulano, quero ter o cabelo de ciclano, quero ter isso, quero ter aquilo. E aí hoje, quando a gente entra, né, a vida adulta, esse processo de amadurecimento é a gente entrar pra dentro, né? A gente aprofundando. Aí a gente entra pra dentro da nossa casa e vê toda a bagunça, toda a desordem, todas as coisas que a gente precisa organizar dentro da gente. E aí entra uma armadilha também muito grande, que é a gente comparar o interior da nossa casa com a fachada
da casa das outras. Ainda mais hoje em dia, né? Essa coisa de Instagram, muita coisa, que é maravilhoso, abre pra nós, expande um horizonte incrível de ensinamentos, de aprendizados, mas às vezes a gente cai nessa armadilha. Tem aquela frase, né? Não comparar o palco do outro com o nosso bastidor. Eu trago aqui hoje essa perspectiva diferente, né? Da gente não comparar o interior da nossa casa com a fachada da casa da outra. Porque é muito fácil cuidar da fachada, é muito fácil cuidar daquilo que é aparente. Passar aquela imagem de ordem que é importante sim, né? Eu não vou nem entrar nesse assunto porque vocês sabem o tanto que eu valorizo o autocuidado, a gente se cuidar, a gente se arrumar e tudo mais. Não vou nem entrar nesse assunto. Externo e interno andam juntos, as duas coisas andam juntas. É porque essa comparação que a gente faz excessiva com as outras, de ficar comparando aquilo que tá dentro da nossa casa, as nossas dificuldades, as nossas bagunças interiores, com a fachada das outras. Eu vejo que esse é muito um problema que a gente carrega, assim, né, de autoestima. Ele vai entrando mais pra dentro, vai chegando a vida adulta, as outras demandas, as outras tarefas, a gente vai chegando mais nisso. Até porque, né, nós aqui casados, tudo mais, meio que a gente já conseguiu um pouco essa segurança, né? A gente meio que já conquistou a nossa família, a gente já tem pessoas que a gente sabe que nos amam. Muitas vezes, quando a gente é mais nova, tem aquela vontade de ser validada, de ser amada, de se sentir bonita, de fazer com que os outros validem a nossa aparência externa. Mas aí a gente dá um passo à frente, ok, né? Agora eu sei que eu tenho alguém que me ama, que vai estar comigo até o fim da minha vida. Essa pessoa me ama, talvez do jeito que eu sou, né? Ele fala que me ama do jeito que eu sou, com a minha aparência, não importa e tudo mais. Aí pesa o que tá lá dentro. Então, por isso eu quis trazer essas reflexões, assim, pra gente olhar pra dentro, pra gente reconstruir essa nossa casa interior e não desanimar, sabe? Eu não desisti da minha transição capilar. Eu fui até o fim, custe o que custar, custasse o que custava lá naquela época, né? Custe o que custar. O creme que fosse, ficar ali amassando, fazer penteado. Eu fui até o fim na minha transição capilar e eu preciso ir até o fim na minha luta interior. Só que essa luta é até o final da vida, então eu não posso desistir. O intuito, assim, principal desse momento nosso aqui é, sabe, trazer esse chacoalhão e falar, eu não quero que vocês desistam, sabe, nesse ano novo. Reconstruir essa nossa casa interior, né, de buscar ser melhor, de lutar contra os nossos defeitos e de, beleza, cair, levanta, né, cada vez mais rápido. A Ana é uma pessoa, assim, não tenho nem palavras. Eu fiquei muito feliz quando ela me chamou pra participar, eu trabalhei com ela já, via que ela tinha uma outra mentalidade e aí já começou o Clube da Autoestima. E aí ela foi casando, foi tendo filhos, foi amadurecendo como mulher e é incrível o quanto ela transmite isso para outras pessoas no sentido de sempre buscar crescer e ajudar outras pessoas enquanto ela cresce nesse processo, né? Expande, né? O quanto ela demonstra isso para outras pessoas, o quanto ela quer ver outras pessoas crescendo junto com ela. É lindo de ver. Ultimamente eu tô com um lema assim pra mim, eu sou aquela que não desiste. Então me lembra muito esse cumezinho, né? O mito lá que eu falei com vocês. Ai, eu já tentei tantas vezes melhorar minha alimentação e fazer exercício físico, você consegue? Não consegui por preguiça, por falta de organização, por falta de virtudes, mas eu não vou desistir, eu não vou desistir. Por mais que eu não consiga alcançar, é aquilo assim, é a questão da autoestima, por mais que eu não consiga ter a autoestima, eu não vou desistir de buscar. Uma vez eu ouvi uma história assim, que falava que a gente não é office boy de Deus. Quer dizer assim, office boy, né, tipo mototáxi, aqui, né, a gente fala mais mototáxi, né, paga uma pessoa ali pra fazer uma entrega. Por exemplo, se um advogado quer entregar documento pra outro advogado em outro escritório, ele vai chamar um mototáxi, o office boy, e quer que esse documento simplesmente chegue lá no escritório desse outro advogado. Ele não tá nem aí pro que acontecer no caminho. Ele só quer que o documento chegue lá no destino final. Mas com a gente é diferente. Deus, ele não tá tão interessado assim no que a gente vai entregar, mas é em como a gente vai fazer o caminho. Até porque existem inúmeras formas de entregar certas coisas. Existem inúmeras formas
de aparentar uma virtude, que muitas vezes não é verdadeira. Às vezes eu vou estar sendo paciente superficialmente, porque talvez já é uma inclinação minha, uma inclinação natural, e vou estar ali aparentando ser paciente, ser isso e aquilo, mas não houve esforço, não houve luta, porque talvez aquilo nem era verdadeiro, aquilo talvez já era natural pra mim. Vale muito mais o esforço, sabe? A nossa luta por ser melhor. Então, tá vendo que não faz sentido desanimar? Não faz sentido desistir? Então é isso que eu tenho colocado pra mim. Eu sou aquela que não desiste. Porque desistir não é uma opção. Não faz sentido. Né? Não faz sentido. Desistir não é uma opção. Então eu sou aquela que não desiste. E é difícil demais pra mim. Todos os dias eu tenho que me relembrar disso. Todos os dias. Porque falando assim, parece que é muito natural pra mim. Mas eu acho que é justamente por ser tão difícil pra mim, por não ser natural, que eu tô aqui, que eu vou tentando. O outro lema que eu coloquei pra mim, caiu, levanta mais rápido do que da última vez. Então, às vezes, ai, nossa, fui impaciente de novo, gritei de novo com os meninos, perdi a paciência, acordei tarde, fui preguiçosa, sei o quê. De novo isso, de novo. Mas eu não vou ficar ali rastejando na lama, eu vou levantar cada vez mais rápido e seguir em frente. Então, às vezes, a gente fica se detendo muito no que já passou, no que a gente não conseguiu, na outra falha. Ai, mas esses dias eu fiz isso. Mas então agora eu vou levantar um pouco mais rápido. Talvez se ai, mas aí a gente começa a pensar, mas aí depois eu vou cair de novo. Vou, mas aí eu vou tentar levantar um pouco mais rápido também. E cada vez mais rápido é tipo uma criança aprendendo a andar mesmo. Para finalizar essas reflexões, eu quero relembrar a analogia que eu usei no primeiro episódio da série Autoestima lá no YouTube, que eu falei sobre o quarto bagunçado. Se alguma de vocês aqui já assistiu, eu falava que o processo de autoestima é como arrumar um quarto bagunçado. A gente tem que ter essa coragem de abrir a porta. O primeiro passo é acender a luz. E às vezes quando a gente acende essa luz, a gente vai se deparar com bagunça, com sujeira, com desordem, com coisa espalhada, com decoração feia, com parede descascada. E aí a vontade que dá é de apagar a luz de novo e sair correndo, né? Tipo, dar uma voltinha e passear, viajar, ficar hospedada no hotel e não voltar mais pra esse quarto. Que é o que muitas vezes esses conteúdos superficiais de autoestima fazem. Eles, tipo, te levam pra passear, te fazem ver uma realidade que não é a sua vida, muitas vezes. Por isso que eu falo, eu não tô aqui pra levar ninguém pra passear, eu tô aqui pra gente falar assim, vamos abrir essa porta e vamos organizar esse quarto, vamos limpar essa bagunça, sabe? Porque depois você vai ter que voltar pra casa. E quando você voltar pra sua casa interior, vai ser mais difícil, vai ser mais doloroso. Então vamos abrir essa porta e começar isso logo. E aí o que eu entendi é que essa arrumação nunca tem fim. Isso daí eu já sabia. Só que o que eu entendi é que não é só um quarto, é uma casa, né? Tipo, você abre assim, é uma casa inteira pra arrumar. Essa é a nossa casa interior. Então, quando a gente acha que a gente já tá quase terminando, você abre a porta e tem mais um cômodo. Tem um quarto de brinquedos, tem uma cozinha, tem um monte de coisa pra arrumar. Criança bagunçando, que é esse um ponto que eu ia trazer. Que, como é uma casa, não é só a gente que mora. Tem pessoas que moram ali. Tem pessoas que dependem da gente. Dependem num bom sentido. Tem pessoas que contam com a gente. E a vida adulta é isso, é a gente entender, tem pessoas que contam com o nosso esforço, contam com o nosso sorriso, sabe? Quando vocês voltarem pra casa, vai ter gente contando com o sorriso de vocês, sabe? É o que move a gente, é o que faz diferença, tem pessoas que contam com a gente. E a gente precisa ser alguém com quem os outros possam contar. Isso é maturidade, essa é a vida. O segredo é esse, a gente ser alguém com quem os outros possam contar. Então, no processo de arrumar o quarto, eu percebi que é uma casa, que você abre uma porta e tem outro cômodo, e quando você acha que você terminou, você volta naquele primeiro quarto que você começou e ele já tá todo bagunçado de novo. E mesmo que a bagunça não esteja ali, vai ter alguma coisa talvez que você precisa reformar, alguma roupa que não serve, alguma coisa que você precisa limpar. É um processo que não tem fim. Você vai ficar o tempo todo arrumando essa casa. E chega talvez uma hora que você vai precisar reformar essa casa, você vai precisar aumentar um cômodo, você vai precisar quebrar uma parede. O que eu quero dizer com isso? Tem que estar o tempo todo se reinventando. Eu, Ana Lídia, já passei por tantas fases da minha vida, tantas portas que se abriram, tantas portas que se fecharam, tantos cômodos que eu tirei, tantos cômodos que eu abri, tantas coisas que eu tive que construir, tantas coisas que eu tive que reformar. Esse é o processo da nossa vida. Dá início a um novo cômodo, tira um cômodo, chega alguém, a pessoa precisa morar ali, né? A pessoa precisa de você, a pessoa conta com você. Mas quer saber de uma coisa? Que é aí o segredo. Essa é a nossa casa. É a minha casa, não tem como mudar. É uma coisa assim que eu fui entendendo. É aqui que eu moro, sabe? Não tem como mudar. Não tem como fugir. E é esse o desejo que eu quero
trazer para cada uma de vocês nesse ano novo. Não querer fugir da nossa própria vida, da nossa própria história, porque essa é a nossa casa, sabe? Não é a casa de fulano, não é a casa de ciclana, cada um tem o seu espaço. Eu lembro que quando eu comecei o meu processo de autoestima, assim, que eu ficava sempre querendo ser outra pessoa, ai, não gosto disso em mim, não gosto daquilo, que a vida era como se fosse uma plateia, assim, e tinham vários lugares, e cada pessoa tem o seu lugar. Tipo, era como se tivesse o nome de cada pessoa ali naquela cadeira, que não tinha como eu sentar no lugar de outra pessoa, porque já estava ocupado, já era daquela pessoa, e tinha ali o meu lugar me esperando, sabe? Eu precisava sentar ali, e aquele era o meu lugar. Então eu ia refletindo isso, tipo assim, Ana Lídia, essa é a sua vida, você tem o seu lugar, você tem que buscar ser a sua melhor versão, do seu jeito, com o cabelo que você tem, fazendo o que você pode, dando o seu melhor. Aí hoje, trazendo essa perspectiva da casa, é como se, tipo assim, cada pessoa tivesse a sua casa, tá ali, tá enraizada, esse é o seu terreno, Deus te deu esse terreno. E assim como um engenheiro, um construtor vai começar uma obra, ele faz a topografia, né? Tipo, analisa o terreno e constrói a casa nas melhores condições possíveis. Mulher de engenheiro tem que saber as coisas. Mas eu dei um Google aqui, tá? Porque essa eu não sabia muito bem. E assim como o engenheiro, ele faz essa topografia para construir a casa na melhor condição possível, assim foi Deus quando nos fez. Ele falou assim, aqui, ó, minha filha, essa é a sua casa, essa é você. Tem coisa que não tá muito legal aí, mas é isso, vamos construir, vamos reformar essa casa da melhor forma possível. Tem uma frase que eu gosto muito também, que é assim, onde estou, aí devo estar. Ah, se eu não fosse mãe, eu conseguiria fazer muito mais. Ah, mas se eu não trabalhasse, eu seria uma mãe muito melhor. E a gente vai vivendo assim num looping que não é bem assim, porque tem pessoas que têm tudo e não conseguem ser nada. Ser tudo e ser nada. Às vezes a gente quer ter tudo, mas também não vai ter nada se a gente não buscar olhar para nossa realidade, sabe? O desejo é justamente esse, que a gente ame a nossa vida, que a gente ame as nossas circunstâncias, o nosso lar, a nossa casa, porque é nossa. E aqui entra o ponto que eu falei lá do ponto número 1. Por que eu me amo? Porque Deus me ama, acima de tudo. Porque foi Ele que me fez, porque foi Ele que me criou e Ele é muito, infinitamente maior do que eu. Então, quem sou eu para não me amar? Então, que a gente ame a nossa casa, o nosso lar interior, porque é nosso. É aqui, é agora que a gente tem que construir a nossa história. Então, não tem mais como fugir disso. Ela nos fez assim entender, abrir os nossos olhos, os nossos corações pro verdadeiro significado da autoestima. Tem até um lado divino, sabe, nisso. Eu enxerguei algo que eu nunca tinha enxergado. E além da gente se arrumar, né, arrumar o nosso cabelo, arrumar a nossa, né, maquiagem, arrumar a nossa roupa, nós precisamos arrumar o nosso interior. Então isso mexeu muito comigo, porque eu preciso, além de arrumar o meu físico, eu preciso arrumar também o meu interior diariamente. Mas na prática, coisas concretas, como fazer isso? Então eu separei 3 coisas, 3 pequenas metas que eu quero propor a vocês e também a todos que estão assistindo. 3 pequenas metas, 3 coisas práticas, concretas, que a gente pode fazer, implementar no nosso ano de 2024 para colocar tudo isso que eu falei aqui em prática. Todas essas coisas que eu vou falar aqui são desafios que eu me proponho, que eu tô me comprometendo também, são metas pra mim. A primeira coisa é fazer um exame de consciência diário. O que é isso? Todo dia à noite, você pode levar 3 minutos pra isso. Você vai pensar, o que eu fiz de mal, o que eu fiz de bom e o que eu posso melhorar amanhã. Então, assim, você vai tentar reviver o dia e é esse o problema do exame. Desse exame no final do dia. Não é nem a gente relembrar as coisas, o pior é a preguiça que bate de relembrar, sabia? A gente fica com preguiça de tentar relembrar o dia, mas que a gente também não caia naquele empecilho de querer relembrar tudo, assim, meu Deus, preciso lembrar do que eu fiz, né? Tenta se esforçar ali ao máximo pra lembrar, mas o negócio é fazer. O negócio é fazer todos os dias. Se todos os dias eu colocar assim, fui preguiçosa, aí amanhã de novo. Tá, mas no quê? Onde eu fui preguiçosa? Por quê? Não acordei na hora certa. Por que eu não acordei na hora certa? O despertador tocou, fiquei com preguiça, mas ontem também eu fui dormir tarde. O que eu posso fazer para melhorar amanhã? Essa é a terceira pergunta. Essa terceira pergunta te convida a colocar um meio prático de resolver a situação. Então, o que eu vou fazer? O meu propósito para hoje é dormir 20 minutos mais cedo, 20, 30 minutos mais cedo. O meu propósito para hoje é deixar a roupa de amanhã pronta, sabe? Coisas pequenas. Aí você vai escrever lá, fui desorganizada. Fui desorganizada. Você foi desorganizada por quê? Em quê? O que te faltou? Eu não tô conseguindo colocar as coisas no lugar.
Tá, então o meu propósito para amanhã vai ser, assim que eu chegar em casa, eu vou guardar a bolsa no lugar. Eu não vou colocar o propósito de arrumar a casa todos os dias. Não, coisas simples, pequenas, mas que vão fazendo pouco a pouco a gente trabalhar essas pequenas virtudes, essas coisas que a gente precisa melhorar. E pensar também no que a gente fez de bom é ter esse otimismo e gratidão. Às vezes a gente acaba o dia de uma forma muito pessimista, sabe? Eu falo por mim, às vezes eu sou muito pessimista, eu tendo a olhar mais pro que deu errado do que pro que deu certo. Então, se a gente for parar pra pensar, às vezes aconteceu um monte de coisa boa naquele dia e a gente nem sequer agradeceu, sabe? E também olhou pra gente com um pouco mais de paciência, de cuidado, de carinho com a gente mesma, né? Às vezes a gente fica ali só naquele ciclo de ai, foi ruim, foi isso, foi aquilo. Não, ter um pouco esse olhar otimista e ter essa esperança pra pensar no que se pode melhorar amanhã, que são esses pontos pequenos, práticos, concretos aí que eu falei. E aí o segundo ponto, a segunda dica, a segunda coisa concreta é se arrumar todos os dias. Essa é uma coisa que eu faço, mas que pra mim também tem dias que eu não consigo, tem dias que eu falho ali numa coisa ou outra, ou demoro, sou meio desorganizada. E eu sei que é um ato externo, mas eu nunca vou cansar de reforçar esse hábito. Primeiro porque agora eu tenho trazido essa perspectiva que a música me trouxe, né, de viver pra arrumar a minha vida. Então, sempre que eu vou me arrumar, eu penso assim, hoje é um dia de arrumar também alguma bagunça interior, alguma coisa que eu preciso arrumar aqui dentro de mim. Porque uma vez uma aluna do Clube da Autoestima, ela falou isso numa live que a gente estava fazendo, ela falou assim, Ana, esse hábito de me arrumar todos os dias mudou a minha vida. E tipo assim, ela trabalhava fora, tinha uma rotina super corrida, ela arrumava a bolsinha dela, levava pro trabalho e em 4, 5 minutos no banheiro do trabalho ela fazia maquiagem, assim, e falava que se sentia melhor, mais disposta pra trabalhar. E ela falou assim, Ana, eu descobri que fazer isso me ajuda a não surtar. Quando eu tô mais arrumadinha, quando eu tô mais bonita, me ajuda a não desesperar, não surtar, não querer. Pode reparar, eu vou convidar vocês a terem esse olhar atento. Na maioria das vezes que a gente surta dentro de casa, tipo, briga com os meninos, grita, estressa com alguma coisa, a gente tá um pouco desordenada aqui fora. Pelo menos comigo é assim, eu vejo que na prática também é. Então aquele dia que você acordou meio atropelada, tá ali de qualquer jeito, às vezes com o pijama, o cabelo bagunçado, a cara cheia de olheira, quando você vê, você já surtou. Já quando você tá com o seu exterior em ordem, você começa a ficar um pouco mais contida. Talvez por um motivo bobo, que é, sei lá, óbvio que eu não vou chorar aqui pra não borrar o meu rímel e a maquiagem que eu fiz. Às vezes vai ser por esse motivo bobo, mas que seja, sabe? Às vezes um motivo bobo vai te dar uma força ali, pensar por 5 segundos e falar, pera, isso também não era motivo assim pra chorar. Entende? Que é um ato assim que parece pequeno, que parece superficial, mas não é. Tanto que quando uma pessoa tá passando por uma dificuldade muito grande, uma tristeza muito profunda, um desânimo muito profundo, ela não tem forças pra se arrumar. Então, se a gente faz o inverso, eu não tô falando que quando uma pessoa está assim, ela tem que se forçar a isso, porque às vezes ela realmente não vai ter forças. Mas o que eu quero dizer é, se nós que estamos aqui, né, e temos essa condição de fazer esse pequeno esforço, que a gente faça, porque esse esforço vai nos convocar a fazer coisas maiores, entende? Vai nos convocar a ficar prontas para fazer outras coisas. E a terceira meta, investir no nosso desenvolvimento pessoal. Porque assim, pra gente cuidar de uma casa, pra deixar uma casa bonita e organizada, a gente precisa colocar um mínimo de esforço também. Se eu não me empenho, né, em fazer as coisas, falar, não, agora eu vou arrumar essa casa, ela não vai se arrumar sozinha, gente, não tem jeito. Então a mesma coisa é com a gente. A gente não pode cair naquela coisa assim que muita gente fala, tipo, não, mas o amadurecimento vem com o passar dos anos. Quantas pessoas ali na velhice que agem como adolescentes muitas vezes? Passar dos anos vão nos trazer experiências, eu tenho certeza, é óbvio que uma mulher mais velha do que eu passou por experiências que eu ainda não passei e que eu ainda vou passar e vou aprender muito. Mas a verdade é que eu também posso passar por essas experiências e não aprender nada. Então, 2 pessoas diferentes podem fazer a mesma coisa de formas completamente diferentes. É bem isso, assim, se a gente não colocar os meios para investir no nosso desenvolvimento pessoal, a gente vai continuar o ano na mesma. A gente não vai mudar. Então, é muito bom quando a gente tem alguém do nosso lado para caminhar junto com a gente, para dividir experiências. E a ideia de fazer esse momento aqui, ter colocado o nome do evento de tipo Clube da Autoestima Experience Day. Mas a ideia era tipo assim, fazer com que vocês tivessem uma experiência do que é o Clube da Autoestima, sabe? Que são as aulas, os ensinamentos, os aprendizados, esse momento de troca, de partilha, de ser um lugar onde você vai encontrar outras mulheres ali e tudo mais. Então era fazer esse momento presencial e também o evento, né, para as meninas que vão estar assistindo depois. Mas o que é esse tal do Clube da Autoestima, né, que eu quero também explicar para as meninas, né, que vão estar assistindo depois, porque para elas que se comprometeram a assistir a gente até o final aqui, eu também separei um presente para elas, eu também preparei um presente especial.
E agora eu vou revelar qual é esse presente. Eu decidi fazer algo que eu nunca fiz antes, realmente é uma oportunidade imperdível para que 2024 seja um ano inesquecível na vida de vocês. O nosso plano anual do Clube da Autoestima custa R$ 597. Já tinha um tempo que a gente não abria as inscrições novamente. E de tanto vocês pedirem, a gente decidiu reabrir novamente as inscrições para o plano anual. Eu decidi não simplesmente reabrir as vagas pro plano anual e só, mas não pelo valor de antes, que era R$ 597. Eu decidi fazer uma condição especial e única, e é realmente uma oportunidade assim perfeita para que todas vocês comecem agora essa jornada em busca pela melhor versão de vocês. Então o plano anual, que custava R$ 597, vai estar saindo a R$ 29 por mês. Ou seja, o plano completo, né, o acesso completo ao Clube da Autoestima vai sair por apenas R$ 348, sem juros. Então assim, o clube nunca esteve tão acessível, isso nunca aconteceu em toda a história do Clube da Autoestima. Ele nunca esteve tão acessível e também nunca esteve tão valioso. Porque pra quem não sabe, o Clube da Autoestima é a minha assinatura para mulheres que desejam crescer, amadurecer, se tornarem a sua melhor versão. E eu tenho o Clube da Autoestima desde o início de 2021. A gente tem aulas novas a cada 15 dias, então o clube, a cada dia que passa, a cada mês, ele tá sempre melhor. E se você entra no Clube da Autoestima agora, você tem acesso a todos os conteúdos que já passaram. Então realmente, o clube nunca esteve tão valioso, tão profundo, tão recheado de conteúdos incríveis e nunca esteve tão acessível, com um preço tão bom, com oportunidade tão boa para você fazer a sua inscrição. Eu de verdade quis sair fora da caixinha, tanto que esse é um lançamento um pouco fora da caixinha. A gente quis trazer esse filme, documentário, enfim, esse conteúdo aqui pra vocês, pra entregar algo de valor, pra fazer o ano de vocês começar diferente, da melhor forma possível. Então, Casa Interior nasceu do fundo do meu coração, foi realmente um projeto que eu quis tirar do papel e trazer aqui pra vocês, fazer esse momento ao vivo com as seguidoras daqui de Unai, com amigas, mas também compartilhar aqui com vocês, abrir a minha casa interior pra vocês, a minha casa literalmente, a minha casa interior. Eu quis sair fora da caixinha, tudo isso pensando em vocês. Então essa oferta do Clube da Autoestima também foi pensando em vocês. Eu fiz de tudo pra diminuir ao máximo o valor do clube, pra deixar o mais acessível possível, e esse foi o valor mais acessível que a gente conseguiu. Então realmente eu fiz tudo pensando em vocês, pensando em entregar o meu melhor pra vocês, porque realmente lá dentro do Clube da Autoestima vocês encontram o meu melhor conteúdo, de verdade. Lá durante todos esses anos eu entreguei o meu melhor, os conteúdos mais valiosos que eu já produzi estão lá dentro do clube. Realmente eu falo, o clube é um baú repleto de tesouros e essa é a mais pura verdade. Lá dentro nós já tivemos mais de 100 aulas, mais de 100 conteúdos, 100 vídeos, tanto comigo quanto com outras convidadas, profissionais, especialistas em temas relacionados à autoestima. É realmente um acervo que eu nunca vi igual. Eu nunca vi uma plataforma, um clube, uma comunidade com tanto conteúdo de valor para mulheres igual a gente tem no Clube da Autoestima. E muito mais do que conteúdos, ali você encontra uma comunidade. A gente tem o nosso grupo exclusivo, então você conhece outras mulheres que estão buscando as mesmas coisas que você. Você pode ver se tem alguma mulher da sua cidade e começar novas amizades também, compartilhar experiências. E se você tem medo de investir em um novo curso, em uma nova assinatura, pelo receio de não conseguir assistir os conteúdos, de não conseguir colocar em prática, eu te garanto que isso não vai acontecer com o Clube da Autoestima, porque a gente fez o clube pensando em ser o mais fácil, o mais prático possível pra vocês. Eu me coloco no lugar de vocês, eu sei o quanto é ruim a gente assinar alguma coisa, comprar alguma coisa e não conseguir assistir. Então, a plataforma é muito intuitiva, é muito fácil de mexer, é muito simples. Eu falo que o clube, ao mesmo tempo que ele é simples, ele é prático, ele é profundo, porque ali vocês encontram conteúdos de valor, encontram muita coisa, é realmente um acervo muito valioso, mas sem deixar essa praticidade de lado. Vocês conseguem baixar as aulas para assistir offline depois, vocês conseguem ouvir o áudio das aulas, dos vídeos, caso você queira só ouvir enquanto faz alguma outra tarefa, enquanto lava a louça, enquanto tá no trânsito, enquanto cuida de alguma coisa em casa. E aí depois, se você quiser rever o conteúdo daquela aula, a gente tem o nosso material em PDF, que ali você encontra um resumo do que foi aquela aula. Às vezes você tava ali
cuidando de alguma coisa da casa, cuidando dos filhos e sente que perdeu alguma coisa da aula, você não precisa assistir toda a aula de novo. Você vê ali o material em PDF, o resumo e já dá aquela recapitulada. Tudo foi feito pensando em vocês. Então realmente essa é uma oferta, uma oportunidade para não deixar nenhuma de vocês de fora. Apenas R$29 por mês. O que a gente gasta com R$29 todos os meses? Né, com muita besteira, com muita coisa que não nos leva a nada. Então chegou a hora de investir em você, no seu desenvolvimento pessoal, no seu autocuidado, que vai interferir na vida de todas as pessoas que estão ao seu redor, da sua família, das pessoas que você ama, no seu trabalho, enfim, todo mundo vai colher os frutos da sua mudança. Então bora, chegou a hora de investir em você em todas as áreas da sua vida. Como mulher, como esposa, como mãe, como profissional, como amiga, como filha. Lá no clube a gente tem conteúdos que englobam todas as áreas da nossa vida, tudo isso relacionado à autoestima. Todos os conteúdos são pensados para que você se torne a sua melhor versão em todas as áreas da sua vida. Mas como eu disse, essa oferta é por tempo limitado, então corram, o link vai estar aqui na bio. Aproveitem, eu espero vocês no clube para que nesse ano de 2024 a gente possa arrumar a nossa casa interior e reconstruir a autoestima verdadeira. Tudo que eu posso ser ainda está por ser feito. Minha casa, meu teto são tantos defeitos. De pedaço em pedaço eu construo meu jeito, que às vezes vai desarrumar. Tudo que eu posso ser ainda está por ser feito. Minha casa, meu teto são tantos defeitos. De pedaço em pedaço eu construo meu jeito, que eu vivo pra arrumar. O amor eu escuto e ele exige de mim, mas às vezes rejeito. Eu me venço e percebo que a força de amar é saber me entregar no caminho que eu faço ao andar, de ser tudo e ser nada. Mas Deus sabe o que faz, lá no fim sou capaz de levantar. Tudo que eu posso ser ainda está por ser feito. Minha casa, meu teto são tantos defeitos. De pedaço em pedaço eu construo meu jeito.